Amém. Você pode sentar. Eu quero, nesse momento, falar um pouco, conversar um pouco com você a respeito dessa série. Generosidade, a verdadeira prosperidade. Quem sabe nós estamos vivendo numa das eras mais desafiadoras em relação à generosidade da igreja. E eu ouso falar dessa forma porque todas as vezes que nós temos dificuldades, todas as vezes que nós temos lutas e desafios nas nossas vidas, geralmente nós temos uma tendência que esses momentos, eles nos aproximam de Deus. E eu não estou dizendo que você precisa passar por dificuldades para você se aproximar de Deus. Por que acontece isso? Acontece porque a natureza humana, ela é uma natureza independente. A natureza pecaminosa, ela buscou a independência no Éden. O pecado de Adão e Eva foi o pecado da independência, de querer aprender a viver sem Deus, de querer ter o Éden, de querer dominar e habitar no meio daquele jardim, mas sem a necessidade de prestar contas para Deus e obedecer a Deus. Então a raiz do pecado é uma independência humana. E nós, quando nós não somos regenerados em Cristo, quando nós não temos a nossa vida restaurada em Deus, a natureza pecaminosa, ela aflora. E esse afloramento dessa natureza pecaminosa, preste atenção nisso, faz com que você queira ter uma vida totalmente independente. E infelizmente, nós vivemos nos últimos anos uma teologia, que muitos falam a respeito da teologia da prosperidade. E eu creio que muitas ministrações, elas nasceram com um propósito extremamente correto. De que a Igreja de Jesus Cristo, ela recebeu o grande mandato cultural de Gênesis, que é você cultivar e guardar o que o Senhor colocou no jardim. E o Senhor deu domínio sobre todas as coisas. Mas infelizmente o que nós vemos é que as pessoas começaram a deixar aflorar a sua natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa, ela começou o quê? A desejar a prosperidade. E se for necessário, eu uso Deus para isso. Se for necessário, eu dou uma oferta para agradar esse Deus, que ele se agrada com pouca coisa, inclusive com dinheiro. E através dessa oferta eu consigo fazer com que esse Deus faça o que eu quero, como se Deus fosse alguém manipulável. E parece antagônico, mas nós vivemos no período onde se mais fala de prosperidade na história da igreja. Nós vivemos o período da menor generosidade da igreja. Por quê? Porque eu desaprendi a entregar algo sem querer nada em troca. Eu desaprendi a entregar algo sem ter interesse em algum retorno. E aí nós vimos que muitas vezes as pessoas, elas avaliam, se elas querem honrar alguém com uma oferta, elas entregam uma oferta para alguém que possa abençoá-lo de alguma forma, mas é aquele que não tem nada para oferecer, não recebe mais a minha oferta. Porque a minha oferta, ela é de honra, é para honrar alguém que merece honra. Quem somos nós para julgar? A nossa justiça é falha. A justiça do reino de Deus, que é marcado, um reino que é marcado pela paz, pela alegria e pela justiça, é dar ao outro lugar que lhe é de direito. A justiça verdadeira é colocar o outro no lugar que ele deveria estar e ele não está. E eu quero dizer para você que o Senhor tem colocado no meu coração, e quando
nós decidimos, numa conversa, falar um pouco mais sobre generosidade na nossa igreja, e nós estamos precisando trazer esse sentimento correto e ajustar isso na nossa caminhada, e eu falo isso não apenas no sentido coletivo, mas dentro das nossas famílias, dentro da nossa vida, no nosso cotidiano, em todas as áreas. Isso não é uma característica que nós, como Mevan, sede, ou as pessoas que nos assistem, elas precisam corrigir, mas a natureza humana, ela precisa morrer, e nós precisamos ter a natureza daqueles que são regenerados em Cristo. E quando nós somos regenerados em Cristo, nós começamos a experimentar a verdadeira generosidade. E essa generosidade é a verdadeira prosperidade do Senhor nas nossas vidas. Quem sabe hoje vai ser um dia que você veio nesse lugar e você deve pensar: meu Deus, o que o Senhor tem, preparado para a minha vida e de prosperidade para a minha vida para os próximos dias? Quem sabe essa palavra vai levar você mais para o arrependimento do que propriamente para esse ambiente de você buscar os teus próprios interesses. Mas se o nosso coração estiver alinhado com a vontade do Pai, pode se preparar, que nós vamos, como filhos, nós seremos mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nessa terra, porque nunca foi nosso. Nunca foi nosso, nada é nosso. Essa semana, o apartamento que eu moro é um apartamento pequeno, mas ele é um apartamento que a gente morava há 6 anos nele. E eu falei com a minha esposa que a gente fez nessa semana a 15ª mudança da nossa vida. Eu mudo mais de casa do que beduíno de acampamento. Eu sempre desde muito jovem envolvido nas atividades da igreja, eu nunca deixei com que qualquer outro tipo de atividade da minha vida impedisse de viver o que o Senhor tinha para a minha caminhada também ministerial, e isso muito, muito desde cedo, e nós mudamos bastante, mudamos de algumas cidades, moramos em algumas cidades, plantamos igreja em lugares onde não tinha igreja. Tivemos o privilégio de voltar nessa igreja para fazer o nosso casamento na cidade, na igreja que foi plantada. E tem tantas histórias que o Senhor nos privilegia. Aí eu falei para minha esposa o seguinte: olha, esse apartamento que nós somos agora, foi um apartamento que foi achado meio rápido, no mesmo prédio que nós moramos. E eu disse: vai ser a primeira vez que nós não vamos morar num apartamento novo. Todas as vezes que nós moramos, aquele apartamento ele tinha sido entregue, e os proprietários alugavam, alguma coisa assim, a gente sempre morava. O último apartamento que nós moramos, a cozinha foi feita com as medidas dos nossos móveis. Ele perguntava antes de fazer a cozinha como que eram as medidas, porque ele queria fazer esse apartamento para nós. E eu quero dizer para você que às vezes tem desafios que nós passamos na vida e que nós pensamos: Senhor, será que o Senhor está no controle de todas as coisas ainda? O Senhor não está falando mais nada? O Senhor não está conversando muito comigo? O Senhor não está explicando tantos os detalhes? O que está faltando? A gente conversar mais? Está faltando a gente orar? Está faltando ouvir? Nós tivemos um período da nossa caminhada, logo que nós chegamos aqui em Itajaí novamente, há 6 anos atrás, que nós ficamos 4 anos sem receber nenhuma palavra. E a única coisa que o Senhor ministrava no meu coração: se o para-brisa ele não estiver claro, se você não tiver clareza da frente, o que o Senhor não está te mostrando, e às vezes quem anda principalmente na estrada à noite, quando pega aqueles dias de cerração, se você tentar dar farol alto é pior, não é? Se você tenta iluminar mais, inventar o tal do farol de milha, se resolve para alguém, para mim nunca resolveu nada, né? Eu ligo, desligo o farol de milha, a estrada continua do mesmo jeito. É difícil de andar quando você não tem essa visibilidade. Mas eu já tive que subir a serra aqui em Santa Catarina uma vez, que a única coisa que eu conseguia enxergar era, por causa da iluminação, obviamente do farol também, era nos meus espelhos laterais, os lugares que eu já estava passando, eu já via mais ou menos.
E tem momentos da nossa caminhada de vida que é assim. Às vezes Deus não te dá clareza de tudo que vai acontecer ali na frente. Às vezes faltam as placas para dizer se tem curva perigosa, então você tem que andar um pouquinho mais devagar. Mas o Senhor te mostra o que você já passou e para onde você não deve mais voltar. Às vezes, quando você não sabe qual é o próximo passo, preste atenção no que você não deve mais fazer, pelo menos. Se você souber para onde não deve voltar, você já sabe a metade do caminho. E eu quero falar uma palavra de Deus para você. Tem muitas pessoas que hoje vão ser restauradas nesse lugar em prosperidade. Porque o Senhor vai, em nome de Jesus, ajustar o coração de acordo com a estrada que Ele propôs nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24. Eu fui surpreendido essa semana aí, quando eu estava fazendo, meu Deus, eu sempre tenho tanta caixa, né, para fazer mudança. Eu digo, meu Deus, é muita coisa. Meu apartamento já era pequeno, mas é muito livro, caixa de livro era pesada. A gente já doou tanta coisa e parece estar sempre cheio de coisa. E aí a gente sempre tem um techuvá em cada mudança. A gente sempre pensa, a gente tem que doar mais, né? E o Senhor trouxe corações generosos para nos ajudarem na mudança. Tem uma galera aqui que ajudou. O Breno está ali. Não sei se tem mais alguém aqui que estava na mudança. Gente ajudando. Então, louvo a Deus pela vida de vocês também. Amém? Glória a Deus. Diz assim. Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Você pode colocar na NVT para mim, por favor? Só para a gente fazer uma comparação. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Versículo 24 primeiro, perdão. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho, ele perde tudo. Amém? Amados, o princípio da generosidade, ele é algo que ele tem a ver com a nossa identidade em Deus. É impossível eu querer ter qualquer um dos atributos de Deus na minha vida se eu não tiver uma vida regenerada. É impossível você amar se você não tiver uma experiência com o amor. É impossível você produzir na sua própria capacidade humana qualquer tipo de atributo de Deus na tua vida. Por quê? Porque nós somos desprovidos humanamente quando estamos desconectados da nossa essência. Nós somos desprovidos desse amor verdadeiro. E aí nós começamos a manifestar as nossas carências. Nós começamos a manifestar as marcas de um ser humano caído. As marcas do pecado. As marcas da falta. A marca da escassez. E é tão interessante, porque quando Adão ele peca, e quando Adão e Eva pecam, a palavra do Senhor diz que Deus pergunta, onde você está? E quando ele fala, Senhor, eu estou aqui, mas eu tive medo. A palavra do Senhor diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo, ou seja, havia já uma característica de uma desconexão com o amor de Deus. O primeiro sentimento expressado por Adão foi medo. O medo que é gerado por insegurança. O medo que é gerado por causas de não se sentir amado e protegido. E muitas vezes quando nós agimos com escassez, nós ficamos com medo de ficar sem. Nós começamos a acumular coisas. Nós começamos, e isso, o pessoal até brincava comigo essa semana lá dizendo assim,
pastor, nós vamos colocar você nos acumuladores. Eu disse, meu Deus do céu, eu acho que eu estou muito acumulador mesmo. A gente deu muitos livros. A minha esposa, ela lê muito mais do que eu. Ela lê demais. Não que eu leia muito também, eu acho que eu leio bem menos do que eu deveria. Mas ela lê muito. Só que, meu Deus, como o livro é pesado para carregar, né? A gente carrega um, é fácil, mas para carregar uma caixa já é mais difícil. E aí eu comecei a pensar, mas por que a gente guarda tantas coisas? É bonito? Isso nos faz bem para mostrar o quanto que a gente leu? Quantas vezes nós lemos um livro pela segunda vez? Muito poucas, algumas sim, mas poucas. E sabe o que acontece? Nós começamos a nos dar por conta. Eu gosto de ter uma biblioteca, mas no meu momento agora, meu espaço não está cabendo muito. Agora, uma das coisas que a gente não se dá por conta, é que muitas vezes são carências da nossa alma. Comportamentos humanos que são gerados pelos desvios da nossa alma e da nossa identidade. E eu quero que você preste atenção nisso. Toda a nossa relação com o dinheiro, toda a nossa relação, o livro de Provérbios, escrito por Salomão, um homem carregado de sabedoria e com muitos recursos. Em Israel eu estive visitando um local onde Salomão simplesmente ele guardava os cavalos. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui era só para os cavalos. Na região de Meguido, tinha uma fortaleza que Salomão construiu apenas para ser o seu local de inverno. E ali era o local onde ele tinha uma grande fortaleza. O homem que tinha muitos recursos, muitas minas, muitas explorações de pedras preciosas, muitas coisas nas suas mãos. Só que quando nós começamos a olhar o que Salomão escreveu algo muito poderoso. Ele começou a escrever uma relação, uma visão positiva do trabalho e do dinheiro que muitas vezes nós não temos. Salomão, ele escreveu uma visão positiva do trabalho e do dinheiro que muitas vezes nós espiritualizamos de uma maneira errada. Por que nós fazemos isso? Porque Deus criou esse mundo e o Senhor criou todas as oportunidades dessa terra. O Senhor criou todas as coisas que você precisa, os seus ricos tesouros. A palavra do Senhor diz que quando ele termina, lá em Gênesis 1:31, ele viu que tudo era muito bom. Tudo era muito bom, todos os recursos, toda a criação, toda a natureza, todas as coisas. Agora uma coisa que é fato, quais são os meios práticos que o Senhor traz essa prosperidade, que o Senhor manifesta essa prosperidade? Quais são os meios práticos que o Senhor tem para colocar essa fartura, para ter acesso à generosidade de Deus nas nossas vidas? Por muitas vezes nós imaginávamos que era apenas orando. Ou por muitas vezes nós imaginávamos que se nós entregássemos o dízimo, nós poderíamos terceirizar as nossas responsabilidades para Deus. Agora, uma das maneiras mais práticas e que a palavra do Senhor nos mostra é através do trabalho. Diga assim: o trabalho é para adorar a Deus. Amém? A produtividade, a geração de recursos, e eu não estou falando de recurso financeiro, mas eu estou falando da geração de soluções, a geração de caminhos, de alternativas. Abre comigo aqui, no capítulo 12, acho que é, deixa eu ver aqui. No versículo 10, no capítulo 10, versículo, fala a respeito, as mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza.
As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Essa é uma verdade do Senhor. É uma verdade do Senhor. Eu tenho um outro texto aqui também, que eu não estou achando aqui agora. Mas está escrito. É no capítulo 12, no versículo 24. Diz assim: as mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar, com trabalho forçado. Queridos, essa é uma grande verdade espiritual. E eu quero falar para você hoje sobre os princípios que o Senhor tem estabelecido. E uma das coisas que eu entendo é que a generosidade, quando ela se manifesta realmente por eu estar alinhado e ajustado na minha identidade com Deus, essa generosidade, ela multiplica bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Eu louvo a Deus quando nós chegamos aqui no período das primícias e nós vemos um mover tão grande de pessoas derramando generosidade nesse lugar. Pessoas trazendo recursos para colocar sobre a vida de outra pessoa, para abençoar um irmão. É algo lindo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, nós não precisamos esperar as primícias. Nós não somos o povo dos primeiros 7 dias do ano, mas nós somos aqueles que vivem 24 horas a essência do Senhor nas nossas vidas. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil viver isso? Porque o princípio da generosidade, ele desafia a lógica humana. No reino de Deus, a matemática de Deus é diferente. No reino de Deus, a matemática de Deus, ela desafia o que nós entendemos. E quando nós damos, nós não estamos perdendo, mas nós estamos semeando em terreno fértil. Quando nós entregamos algo, nos mostra que aqueles que são generosos, eles veem as suas riquezas aumentar, enquanto o que retém, o que deveria dar, ele cai na pobreza, é o que nós acabamos de ler. A generosidade, ela nos conecta ao relógio de Deus. A generosidade, ela nos extrai os nossos pés da condição e da natureza humana. Arranca as raízes de pecado das nossas vidas, porque nós denunciamos aquilo que a mente humana e corrupta não consegue compreender. Por isso esse é um exercício de fé que nós precisamos fazer constantemente. O que eu quero dizer para você é que se nós formos desprovidos de amor, nós podemos ser tudo menos igreja. Se nós formos desprovidos da manifestação verdadeira do amor, nós podemos ser um grupo de pessoas, mas nós não somos a igreja de Jesus Cristo. Se nós não formos regenerados, se nós não tivermos a identidade de Cristo nas nossas vidas, nós não estamos habilitados a dizer que somos a igreja do Senhor. Agora, por que nós vivemos essa luta nas nossas vidas? Porque o nosso relógio, humano e carnal, ele precisa ser desabilitado, e é necessário ter uma sincronização dos céus com a terra. E eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei se é através dessa série que nós estamos provocando aqui nos domingos pela manhã. Eu não sei se é algo que o Senhor está permitindo que você vivencie na tua casa. Eu não sei se são os momentos que você está experimentando na tua caminhada, mas eu quero liberar uma palavra. O Senhor vai sincronizar os céus com a tua vida em nome de Jesus. Essa sincronia, o tempo de Deus, o Kairos do Senhor entrando nos nossos ambientes, o Kairos do Senhor entrando nos ambientes de trabalho, onde portais que são invisíveis humanamente, mas parece que você acessa ambientes espirituais que te habilitam a viver o sobrenatural do Senhor. Essa é uma realidade espiritual que acontece com aqueles que são generosos. Mas não espiritualize a ponto de você entregar algo
e você simplesmente cruzar os seus braços, porque a palavra do Senhor diz que é o Senhor que vai fortalecer você para o trabalho. É o Senhor. Por quê? Porque, irmãos, o trabalho nunca foi castigo. O trabalho é a oportunidade de servirmos outras pessoas. O trabalho é a oportunidade de servirmos ao próximo. O trabalho manifesta o propósito de Deus para as nossas vidas numa sociedade caída. A segunda-feira deveria ser um dos melhores dias da tua vida. Eu vivi como um filho de pastor. Eu sempre tinha aquela coisa que domingo era o dia do Senhor. Na minha cabeça, como tinha que ir para a escola, já tinha que ir para a escola, as pessoas iam para o trabalho, ninguém podia passear, segunda-feira era o dia do capeta. A gente não pode fazer nada. E a gente vai crescendo com a mentalidade anti-trabalho. A gente vai crescendo com a mentalidade que o trabalho é coisa ruim. Se você pegar no original, o trabalho, o cultivo, o que o Senhor deu autoridade, a palavra, quando o Senhor diz para que Adão ali cultivasse o jardim, a palavra cultivar vem de culto, cultuar. Você dar culto ao Senhor. O teu trabalho é um culto. Amém? A palavra avodar no original significa exatamente isso. Significa trabalho, o mesmo significado para trabalho no hebraico. É o mesmo significado para adoração. Avod e avodar é a mesma coisa, trabalho e adoração. O que eu estou querendo dizer para você é que quando nós nos conectamos aos ciclos do Senhor, Deus ele nos chama para confiar nele, não nos nossos próprios recursos. Deus ele nos chama para confiar nele quando nós ofertamos, quando nós entregamos os nossos recursos, as nossas finanças, ou nos entregamos em amor por algo. Nós estamos participando de um processo que ele é espiritual. Ele é um processo espiritual. Você não tente ser bonzinho e ter generosidade para ser reconhecido como bonzinho, porque isso não vai dar certo. Irmãos, muitas pessoas, infelizmente, muitas obras sociais que eu conheço, elas são obras mais políticas do que, obviamente, fruto de generosidade. Porque as pessoas, elas precisam ter algo para mostrar para os outros, para justificar algumas coisas. Esses dias eu estava numa reunião aqui atrás com os nossos pastores, e eu estava falando, nós vamos precisar mudar algumas coisas que eu acho que é importante, fundamental, que para mim é fundamental. Todas as pessoas que passam pela integração da igreja, nós precisamos convidar essas pessoas para irem ali no nosso restaurante comunitário, para irem lá, porque a gente fala muito pouco do que nós fazemos, sabia, irmãos? Mas eu sei por que nós falamos pouco, porque a gente viu também muita gente falando mais do que fazia. E sabe o que acontece? A grande verdade espiritual é que nós precisamos entender esse processo espiritual que há na generosidade. A generosidade, ela não deve se manifestar como fruto das minhas carências. Então, quando eu não estou restaurado em Deus, eu venho para uma comunidade de fé, como nós estamos aqui hoje, e eu espero ser amado por alguém. Por que eu espero ser amado por alguém? Porque eu ainda não sou curado. Uma vez uma pessoa disse assim, eu saí lá da igreja que eu estava. É mesmo? O que aconteceu? Você não está congregando lá, está congregando em algum lugar? Eu mudei para outra, porque lá faltava amor. E eu pensei comigo, eu entendo que às vezes nós estamos precisando de um abraço, nós precisamos de pessoas que se conectem conosco. Eu sei, isso é fundamental, não estou dizendo que isso não é bom. Mas eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. Quando eu tenho uma experiência profunda com um Pai, que é a fonte verdadeira de todo o amor, que Ele é a fonte verdadeira de todas as minhas necessidades, e nele não há mais necessidades, em vez de eu ir num lugar para que eu receba, eu vou naquele lugar para entregar.
Quem sabe, irmão, o que faltava era você ser essa fonte de amor lá naquela igreja. Quem sabe aquele povo todo sedento estava precisando experimentar um amor verdadeiro de Deus, que é um amor que não exige nada em troca. É por isso que Jesus ensina uma coisa maluca para a nossa mente humana, que era possível nós amarmos até mesmo os nossos inimigos. Como? Porque eu não amo porque merece, eu não amo porque ele vai me dar algo, quem sabe ele me devolva injustiças, mas eu continuo amando. Um dia eu estava ministrando uma palavra aqui, alguns anos atrás, e o Senhor falou a respeito dos olhos de Jesus, e que nos olhos de Jesus, os olhos do Senhor, eles são como chama de fogo. E a palavra do Senhor, quando nós olhamos fogo, teologicamente você vai encontrar alguns significados, ou ele traz purificação, santificação, o que é puro se torna mais puro, mas ele também traz juízo. E é tão interessante porque os olhos de Jesus são como chamas de fogo. E olhar através dos olhos de Jesus significa que ele já purifica quando ele te olha. Olhar através de Jesus significa que ele queima todas as coisas, até o que foi construído na tua vida que não é de acordo com a vontade de Deus, aquelas obras que são de feno, de palha, sabe? Mas o que é de ouro purifica mais. É por isso que quando nós olhamos com os olhos de Jesus para uma pessoa, parece que ressalta as qualidades dela. Quando nós olhamos com os olhos de fogo do Senhor Jesus para alguém, nós conseguimos... Você já viu que tem gente que quando vai olhar para uma pessoa, você pede, e o fulano? Tinha problema. Mas o Beltrano? Esse é um outro caso, que eu tenho que conversar contigo depois. Nós somos julgadores de acordo com as nossas carências. Nós somos julgadores de acordo com a nossa visão carnal corrompida. Mas o que o Senhor quer é que nós venhamos a aprender a olhar com os olhos de Jesus. E quando eu olho com os olhos de Jesus, e nós somos o corpo de Cristo na terra, o nosso olhar já não é mais um olhar carnal caído, mas o nosso olhar, ele é um olhar que purifica todas as coisas. E você vai olhar em nome de Jesus a fertilidade que há na vida de cada uma dessas pessoas que estão ao teu redor. Você vai olhar a oportunidade de semear, de abençoar. Você vai olhar a oportunidade de mudar a história da vida dessas pessoas. Porque quando eu não tenho carência de ser amado, porque eu já sou amado por Deus, eu transbordo o amor de Deus sobre a vida dos outros. E quando eu transbordo esse amor de Deus na vida dos outros, acabam-se as minhas necessidades. É como a mulher que estava na beira do poço na Samaria. Se você beber dessa água, do teu interior fluirão rios de água viva, e você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai procurar em outros lugares aquilo que você encontra somente em Deus. Quando nós olhamos isso, o Senhor nos chama para confiar nele. E eu quero dizer para você que nós precisamos aprender o que João ensina. Em João 12, 24, coloca aqui para mim, por favor. João 12, 24. O que o apóstolo João escreve? Ele diz assim: em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Olha como a lei de Deus, ela contraria a lógica humana. Quem na escola fez aqui o testezinho do feijão no algodão? Isso não agride a nossa lógica, porque nós crescemos vendo o feijão sendo preparado como alimento que nós comemos. Na minha época a gente comprava o feijãozinho a granel, tinha que limpar, né? Separar o feijão, tirar a sujeirinha, tirar a pedrinha que vinha, tirar as folhinhas. E aí, obviamente que a mãe tinha um filho para fazer isso, colocava sentadinho ali, separa o feijão. Que coisa chata era aquilo. Aí depois ela vinha, olhava e olhava uns grãozinhos meio torto, meio feio ali, com furinho. Ela disse assim: esse aqui não podia estar junto. Eu disse: vou ter que fazer tudo de novo.
Só que é interessante. Um dia eu vou para a escola, eu estava no primeiro ano, e a professora, em Santa Vitória do Palmar, lá no Rio Grande do Sul, a professora pede para a gente trazer um potinho de iogurte, ou de margarina, ou de manteiga, um potinho, pouquinho de algodão e os feijãozinhos. E ali a gente aprende que tem coisas que é para comer e tem outras coisas que são para semear. Mas elas têm a mesma cara. A aparência é igual. Ou melhor, são a mesma coisa. É por isso que o Senhor Jesus, Ele diz que Ele dá pão para o que come e semente para o que semeia. E eu quero dizer para você que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará ele só. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Tem algumas coisas que você está preso, mas que o Senhor, Ele quer que você tenha um mover de liberalidade na tua vida. Quem sabe essa manhã o Senhor está oferecendo para você o algodão e o potinho, e você vai entregar a semente. Fique tranquilo, nós não vamos fazer outra oferta. Você não vai precisar, nós não vamos colocar o Pix aqui no final. Mas eu quero falar onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E se o teu coração, ele for um coração que ele está desprovido de qualquer tipo de carência, você vive a bênção da generosidade, da prosperidade do Senhor na tua vida. Irmãos, em nenhum momento a palavra nos ensina que nós devemos semear e ficar esperando em casa orando. Eu acho que uma das grandes frustrações que a teologia da prosperidade trouxe é que as pessoas imaginavam que se elas ofertassem, Deus responsabilizaria pelo resto. E alguém ia bater na tua porta, um contrato ia chegar assinado pelo correio já. O cheque apareceria, raras as exceções, eu creio em milagres, isso são maravilhas. Esses são milagres, e eu creio que eles acontecem. Eu não estou aqui invalidando quando isso acontece. O problema é que nós queremos colocar o milagre como a regra. Ele não é regra. Milagre não é regra, senão ele deixa de ser uma maravilha. O que eu quero dizer para você é que o Senhor, Ele quer que você creia que enquanto você estiver no teu trabalho, você está adorando a Deus, e a multiplicação de bênçãos na tua vida, ela acontece porque você tem um sentimento correto no teu interior por aquilo que você faz. A personalidade ao dinheiro que Jesus denuncia no Evangelho de Mateus, e quando o Senhor fala a respeito de Mamon, Ele dá uma personalidade, uma divindade ao dinheiro. E essa entidade Mamon, ela acontece quando o mesmo dinheiro, a mesma nota de R$100, na carteira de uma pessoa pode representar uma coisa, e na carteira da pessoa do lado pode representar outra coisa bem diferente. Mas o que acontece? Quando que eu sei que eu estou sendo governado por Mamon? Quando que eu sei que eu estou sendo governado pelo Senhor? E que eu não sou escravo do dinheiro. 95% das nossas decisões diárias, elas são financeiras. O caminho que você vai fazer, o trajeto do caminho que você vai fazer de carro. Ah, não, mas eu vou pelo mais rápido, quando é perto. Quando é mais longe, você já vai pelo mais perto. Porque envolve custo. Quem anda de Uber? Eu uso bastante Uber. Tem dias que a gente vai sair dia de chuva, não tem? Meu Deus do céu. Esses dias eu estava aqui, fui chamar um Uber aqui. Eu pensei que estava chovendo faca. Que ninguém podia sair na rua. Para sair daqui, para ir até o centro da cidade ali, próximo onde eu moro, o valor dava quase R$35. Eu disse, meu Deus, deve ter larva no chão, deve estar queimando os carros. Alguma coisa aconteceu, ninguém pode fazer esse trajeto. As nossas decisões,
elas acabam sendo decisões financeiras, por causa de uma mentalidade de escassez. Eu não estou dizendo que você não tem que ser uma pessoa, um bom administrador daquilo que que Deus colocou nas tuas mãos. Mas essas decisões, elas nunca podem governar a sua vida. Você ainda tem que decidir de acordo com os princípios que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Tem gente que trabalha e tem dinheiro para tudo, irmão, mas não consegue tirar umas férias com a família. Você já viu isso? E por mais simples que seja, eu não estou dizendo que é barato você sair, e você não se sinta acusado se você não tem tirado férias por causa dos custos, porque eu sei que é. Mas as coisas mais simples da vida, ou melhor, as coisas mais valiosas da vida são simples. Uma vez eu estava no Nordeste. Quem é do Nordeste aqui, irmãos? Vocês são da região do litoral? Nordeste também, ali, aquelas praias bonitas lá? É lindo. E aí eu fui, e o rapaz disse assim: vocês vão conhecer uma das praias mais bonitas do mundo. Irmãos, é bonita, tá? Não estou dizendo que não é, mas quando eu cheguei lá, ela era bonita. Ela era bonita. Eu fiquei pensando: meu Deus, esse cara aqui não conhece Bombinhas. Aí já quase que eu já dei um catarinão nele, que assim, testolo, é? Tu não conhece Porto Belo? Aí eu fiquei pensando, aí eu olhei para minha esposa no hotel à noite assim: ó, irmã, amor, estava bem mais perto de casa a praia mais bonita. Aí depois a gente foi numas bem bonitas, mas a gente pagou bem caro para ir longe para ver praia bonita. E realmente são belezas diferentes. Mas quantas vezes a gente deixou de fazer algo, ou deixou de ter umas férias, porque a gente sempre imaginava algo demais? E aí depois, quando você vai fazer as contas, você vai ver que quem está governando é o dinheiro que está governando a tua casa. Você já não tem mais o controle de decidir nem mesmo onde você vai. A partir de hoje, essa vai ser uma manhã de cura na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você vai colocar Mamon no lugar dele, debaixo dos teus pés, porque o Senhor te deu essa autoridade. Às vezes, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. Não há multiplicação, não há avanço. E aí nós ficamos guardando. Os recursos financeiros, eles se multiplicam na velocidade da semeadura. Quem faz negócio sabe o que eu estou falando. Você ter recursos em caixa é importante para o fluxo de caixa de uma empresa. Mas você ter recursos parados significa que o teu negócio ele não é tão bom, porque se você não está multiplicando ele, o teu modelo de negócio não é bom. Porque está valendo mais a pena você ter recursos parados. Você deve sim ter aquele fluxo guardado, que é um caixa permanente, para te dar a oportunidade de você ter manobras, para você ter as decisões, para numa situação qualquer que aconteça, você tenha um recurso que mantenha o teu negócio em pé. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes a pessoa ela tem indecisões, e essas indecisões da sua alma são fruto exatamente das suas carências e da falta de conversão. Pastor, como assim? Porque quando nós estamos totalmente impossibilitados de andar, por questões financeiras, e quem rege o meu ministério, quem rege a minha família, quem rege as minhas férias, quem rege se vou dar o dízimo ou não, quem é que está tomando essas decisões na sua vida? Você anda por necessidades, ou você anda com a autoridade daquele que foi chamado para cultivar o jardim? Cultivar o jardim significa alguns grãos eles vão morrer para que continuem tendo produtividade. Alguns grãos foram chamados para dar lugar a muitos outros. Irmãos, eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu creio que o Senhor está inaugurando um ciclo de multiplicação de bênçãos nas nossas vidas.
Mas isso não vai partir dos céus, porque os céus sempre foram do mesmo jeito. Malaquias 3,6, eu sou Deus e não mudo. O que o Senhor falou na sua palavra sempre foi assim. Agora o que vai acontecer é que nós vamos mudar o nosso coração em nome de Jesus. E quando eu ajusto o meu coração, eu começo a acessar esses ambientes espirituais, eu começo a compreender a maneira com que eu enxergo a minha casa, os meus negócios, o meu ministério, muda tudo. Você não vai parar de pregar o evangelho nunca por falta de recursos na tua vida. Você não vai parar de fazer os teus negócios, o teu trabalho, ou de servir a comunidade, de servir a sociedade através do teu trabalho, por falta de recursos. Isso é incabível. O que aconteceu? O que você está aí? Eu estou desempregado. Mas por que você está desempregado, irmão? Eu estou desempregado porque ninguém me dá emprego. Gere o teu próprio emprego. Você terceiriza a responsabilidade para a mente de alguém gerar o movimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas eu estou desempregado, o que eu devo fazer? Você vai começar a servir pessoas, mesmo que você não receba nada. Pode ter certeza, esse movimento vai começar a gerar recursos na tua casa. O segredo é servir. O segredo é servir. É para isso que nós fomos chamados. A pobreza, ela é sinal de improdutividade. Agora, quando eu tenho a produtividade do Senhor, eu começo a ter essa característica de não olhar apenas para o grão, achando que todos eles eu preciso comer, mas eu sei que alguns deles vão cair na terra. E ele não vai continuar só, porque depois que ele morrer, virão muitos outros atrás dele. E em nome de Jesus, quem tem medo de colocar grão na terra, é porque ainda está carregado de medos e de incertezas. Mas eu quero convidar hoje você a ter um encontro verdadeiro com Deus, o Senhor provedor. O homem foi criado em qual dia? O homem foi criado no 6º dia, não foi? Sim ou não? Até o 5º dia, estuda na Bíblia, Deus fez todas as coisas que o homem precisava. Tudo. Quando Deus viu que já estava tudo pronto, Ele coloca o homem. Ele não coloca o homem para o homem começar a procurar a solução para fazer o que ele não fez. Deus, Ele não coloca o homem no 6º dia dizendo assim, ei gente, agora a gente tem um problema. O quê? Eu fiz, mas não vai dar para todo mundo comer. Agora a gente vai ter que dar um jeito, vocês vão ter que dividir um pouquinho, vão ter que esperar, porque às vezes fica sem produzir. Não! A humanidade, ela só foi colocada para guardar o que já estava pronto. Só que Deus diz assim, vocês vão guardar, mas vocês vão também cultivar. Manter a produtividade. Cultivar é manter a produtividade. E vocês vão me adorar dessa forma. Ei, o teu trabalho será um ambiente de adoração ao Senhor. O teu trabalho será um ambiente de adoração ao Senhor. Vai mudar a tua maneira de orar, hein? Quando você orar agora, você não vai orar, ai Senhor, abençoa aquele trabalho. Não faz mais isso, que eu acho que Deus já cansou dessa oração. Agora você vai começar a fazer a oração dizendo assim, Senhor, obrigado pela oportunidade que eu tenho de servir as pessoas. Porque esse grão morrendo é que gera multiplicação de Deus na minha vida. Obrigado porque eu tenho tudo o que eu preciso. O apóstolo Paulo, ele escreve no texto de Filipenses, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz assim, em algumas traduções, ele chega a dizer assim, eu aprendi o segredo de viver, que é tanto na escassez quanto na abundância. Quando ele fala na escassez, ele não se coloca com uma mentalidade de escasso. Se você entender bem o texto, ele simplesmente tem a consciência de quem ele é no Senhor, independente dos recursos que estejam na mão dele. Deixa eu falar uma palavra para você que quebrou no teu negócio. Bem-vindo, porque eu também já fiz isso. Deixa eu falar agora com quem não teve dinheiro para, às vezes, as coisas mais básicas da vida em algum momento. Seja bem-vindo, eu também. E vamos começar a contar tudo aqui? Não, vamos falar. Né? Você estava sem dinheiro, você esteve sem um recurso em algum momento. Estar sem é diferente de você não ter. Você está entendendo o que eu estou falando?
Por que eu contei a história do meu apartamento? Os donos desses apartamentos, eles nem sabem, mas esse apartamento nunca foi deles também. Mesmo eu morando de aluguel neles. Teve apartamento que eu saí somente quando ele vendeu. Ele comprou o apartamento, mobiliou certinho tudo que eu precisava, e às vezes a gente precisa... E aí depois eles venderam o apartamento, eu fui o único inquilino de alguns apartamentos. Serviu para que eu fizesse a obra de Deus naquela cidade. Mas do meu jeito, do jeito que Deus sabia que atendia a minha família. Aquele apartamento lá no cartório do registro de imóveis estava no nome do proprietário. Existe uma coisa, não sei quem é de direito, eu não entendo muito dessas coisas jurídicas, mas sabe aqueles bens que estão com usufruto? Que uma pessoa está usando o bem, mas ela não é a dona, mas ela tem o direito de usar, e se ela quiser inclusive alugar, ela recebe o aluguel, porque todos os benefícios daquele imóvel é dela. Isso é usufrutuário, né? O que acontece? Eu acredito que é Deus fazendo assim. O nome do proprietário, eu acho que é no proprietário o nome que se dá. Tem algum advogado aqui? Não. Estamos tudo lascados, irmãos. Nós não temos advogado aqui no nosso meio. Então, e aí... A sensação que eu tenho é que esses proprietários, eles eram no proprietários. Estava só no nome deles, no cartório. Porque de verdade, todas as coisas que estão na terra pertencem ao Senhor. Eles nem sabem porque eles compraram, mas eles compraram para atender. Agora, se você quiser ter vários imóveis, você pode ter? Posso. Isso Deus pode te dar? Pode. Mas se você achar que é teu, você vai se lascar. Agora, se você entender que você é um nu proprietário, você não precisa nem ter imóveis para você ser próspero. Você está entendendo o que o pastor está querendo dizer nessa manhã? Nós entramos numa comparação errada nas nossas vidas e numa crise de identidade. É por isso que nós esquecemos quem nós somos do Senhor. Agora, final do ano, Natal, nós nos reunimos com a nossa família e chega aqueles primos, aqueles tios com os carrão. Ai. E aí você às vezes está chegando de Uber. Mas aí você, para não ficar muito, você pega o Uber, aquele mais, como é que é o... Hã? Tem o Black em algumas cidades, né? Que é aquele que você já chega com cara de patrão, né? Você chama o Black e já chega chegando. Aí você, cadê o teu carro? Ele foi levar para abastecer. Eu tenho um manobrista que ele faz tudo para mim, enfim, meu motorista é uma benção. Então, gente, a generosidade, ela liberta o coração. Em segundo lugar, diga assim: eu preciso ser livre. Então Jesus, ele nos advertiu: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Isso significa que a maneira como usamos nossos recursos revela as prioridades do nosso coração. A generosidade, ela nos liberta de um dos maiores inimigos da nossa alma, que é a avareza. A generosidade é um exercício. Quem sabe, se nós tivéssemos o exercício da generosidade, como alguns têm o exercício do jejum, para que serve o jejum na nossa vida? O jejum nada mais é de que nós nos esvaziarmos da nossa condição humana, e nós nos esvaziarmos de nós mesmos. É um momento de contrição total. Se a gente utilizasse também a generosidade, nós venceríamos um dos grandes deuses desse mundo, que é Mamon. E essa é a verdade. A generosidade nos liberta desse grande inimigo que é a avareza. Quando nós damos, nós nos desapegamos de coisas materiais, nós permitimos que Deus seja a nossa fonte de segurança. Nós descansamos em Deus. Quando nós confiamos em Deus para suprir todas as coisas, o medo de perder desaparece. Eu quero que isso seja arrancado hoje desse lugar, das nossas casas, da nossa mente, em nome de Jesus. Que o Senhor tire toda essa mentalidade de medo, porque o medo é falta de sentir amado, e você é amado do Senhor em nome de Jesus.
É uma paz diferente, a paz que excede todo entendimento. Não há uma compreensão nos nossos cálculos, não há uma planilha de Excel que explica o que é o mover de Deus. Eu estava vendo, os cientistas descobriram nessa semana que quando o óvulo ele é fecundado, há uma explosão de luz. Vocês viram isso? Gente, é algo lindo. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele é a luz da vida. Irmãos, tem coisas que Jesus vai voltar e que nós não vamos ter o entendimento de todas as coisas, então não pensa que uma planilha de Excel vai entender a tua vida. Eu falo para você, como alguém que atua na área de finanças tantas vezes, nós fizemos isso muitas vezes, e nós temos que, obviamente, ter o mínimo de organização, mas a organização, ela não serve para anular nenhum dos princípios espirituais que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Ande por princípios, princípio da honra, honre pessoas que estão próximas de você, honre pessoas que estão próximas de você, honre pessoas que você nem conhece, mas simplesmente por elas serem pessoas, ame-as. Princípios espirituais da entrega do dízimo, princípios espirituais da oferta, da semeadura. Um dia nós estávamos, meus pais eram pastores, na fronteira do Uruguai, e nós estávamos, eu já contei isso aqui num culto, nós estávamos num dia difícil, e a minha mãe nunca deixou aquilo transparecer, mas naquele dia eu notei, o negócio estava osso, a gente não tinha muita coisa em casa para comer, e era uma comunidade de fé batista, muito pequenininha, era uma igreja que ela tinha começado, e de repente, teve um período de começo de crescimento daquela igreja, e uma situação que aconteceu com um pastor naquela cidade, simplesmente a igreja sumiu e ficou um prédio inacabado e uma casa que não tinha piso, que era a casa pastoral. Então eles já tinham uma casa que não era no mesmo terreno, que geralmente era no mesmo terreno, mas era uma casa próxima da igreja. Quando nós chegamos, o meu pai olhou, agradeceu a Deus, e eu fiquei amarradão, porque foi a minha primeira mudança na vida, não sabia que eu ia mudar tanto depois. E eu olhei, vou ter um quarto diferente. E eu mal sabia que era por pouco tempo também, que logo depois a gente ia mudar outras vezes. E aí, eu ajudei meu pai a colocar o piso na casa. Nós tivemos que fazer obras naquela casa. E nós fizemos cultos em que era um prédio alto, que tinha umas telhas compridas, grandes, que chamava de caletão na época, não sei se existe ainda essas telhas. E era uma telha cara, então a igreja se juntava e comprava uma telha daquela. Aí eu colocava uma telha do lado. Às vezes tinha cultos que nós olhávamos para as estrelas dos céus, e nós olhávamos, olha Senhor, foi assim que Abraão viu. Entendendo a palavra na prática, eram cultos temáticos. Dia de chuva a gente tinha que ficar somente de um lado da igreja. Então não era um tempo fácil, e de repente na nossa casa sentiu, claro. Era uma comunidade que tinha ficado abandonada, era um campo missionário, começaram com pessoas novas, somente com a estrutura física. E eu lembro que tinham uns pescadores que eles estavam frequentando a igreja, e eles ficavam embarcados meses, e ele fazia aquela compra gigante para o barco, para passar muito tempo. E aí, um dia, a minha mãe começa a colocar as coisas na mesa, e a minha irmã ela é 8 anos mais velha do que eu, eu tinha uns 7 anos na época, ela já tinha uns 15. A minha irmã, ela diz assim, e por que está colocando coisa na mesa? Ela já ajudava a mãe na cozinha, né? Por que está colocando coisa na mesa se a gente não tem nada para comer? Ela já dava no meio, assim, ela não era muito... Aí, e eu ouvi. E a minha mãe disse assim, Deus vai prover,
sempre teve, nunca faltou nada, a gente vai dar um jeito. E não se passaram 5 minutos, eu lembro que a minha mãe, eu saio do meu quarto, eu olho, a minha mãe estava sentada na mesa, e ela estava orando. E de repente, batem na porta da nossa casa. E a minha mãe pensa assim, meu Deus, alguém, irmão de igreja, crente, chega sempre na hora do almoço, para fazer visita para o pastor, dizendo que precisa muito conversar com o pastor. E ela já pensou na cabeça dela, o que eu vou dizer? Eu não tenho almoço para oferecer. Que ninguém chega na casa dos outros se não é para almoçar, 12:00 e pouco. De repente, estava um irmão Cunha, eu lembro do nome dele, tinha chegado, e ele disse assim, olha, nós chegamos, ontem pela manhã nós chegamos da pesca, que nós estávamos embarcados, e eu senti no meu coração, ontem eu já separei algumas coisas, mas eu não consegui trazer ontem, e hoje o Espírito Santo me incomodou, para pegar todas as coisas que nós levamos para o barco, que nós voltamos antes, e eu queria entregar tudo para vocês. Irmãos, era muita coisa. Era muita coisa. Eu vi a mão de Deus provendo na minha casa. E eu quero dizer para você que a generosidade, ela liberta o coração, porque nós somos chamados para refletir Jesus. Jesus é o maior exemplo de generosidade. Ele se deu, Ele deu tudo por nós. Ele entregou a sua própria vida. Em Mateus 10:8, Ele disse, de graças vocês receberam, de graças vocês devem entregar. A nossa vida, ela deve cumprir esse padrão, refletir esse padrão de doação. Nós somos filhos de um Deus doador. Nós andamos, refletimos Jesus, que é o maior doador que existiu nessa terra. Em nome de Jesus, eu quero falar uma palavra de Deus. Às vezes eu olho aqui, a gente tem situações na nossa comunidade de fé, que as pessoas estão relativizando a entrega de ofertas na igreja. Mas coisa boa, nós temos uma cadeira para sentar, não é, irmãos? Coisa boa, esse ar-condicionado, ele está ligado, essa iluminação, com todo o amor e carinho. Não é planilha, mas se fosse planilha não dava certo. Às vezes para fazer um culto, uma reunião como essa pela manhã, só o custo de energia, todas as coisas que envolve, o aluguel. Quem é de negócio sabe como é que a gente faz, a gente não faz o custo por dia. Quanto que custa cada dia esse aluguel aqui, se são 30 dias no mês? E eu fico pensando, nós não podemos permitir falta de generosidade no nosso meio. Essa vai ser a marca da nossa igreja todos os dias, em nome de Jesus. Essa vai ser a marca, as pessoas vão olhar umas para as outras e vão dizer, eu quero entregar uma oferta na tua vida. Eu quero entregar o melhor. Pastor, o que falta? O que está faltando aqui para a gente abençoar? Eu quero entregar o meu melhor. Sabe por quê? Porque de graça nós recebemos, mas também nós temos que aprender que de graça também nós temos que dar. E a gente olha isso pensando sempre nos pregadores. É o pregador que não pode cobrar, é o pregador que não pode não sei o quê, mas de graça nós recebemos também. Sim ou não? E de graça nós temos que entregar também. Porque quando nós somos generosos, nós não estamos cumprindo um mandamento apenas, mas nós estamos expressando a própria essência do Evangelho na nossa vida. A essência de Cristo. Num mundo que valoriza o egoísmo, o acúmulo, é a nossa generosidade que revela a natureza de Cristo que habita em nós. A natureza de Cristo que habita em nós. Em nome de Jesus, diga assim, o Senhor me chamou para ser luz no meio das trevas. Por isso que quando você foi concebido, houve uma explosão de luz. Amém? Por isso que quando você foi concebido, houve uma explosão de luz, porque o Senhor te chamou para você ser luz. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa manhã sobre firmeza. Firmeza nos princípios de Deus.
Eu não sei quantos anos de cristão que você tem, de caminhada com Cristo, mas eu quero fazer um desafio para você. Quem sabe essa série que nós estamos fazendo aqui pela manhã possa despertar em você, a ativar áreas na tua vida espiritual que você ainda não ativou. Feche os teus olhos. Muitas pessoas perderam a sua generosidade porque foram feridas. Muitas pessoas perderam a sua generosidade porque foram machucadas, enganadas. A pessoa se entregou e ela foi injustiçada. Eu também já passei por isso. Já teve pessoas que sentaram na minha mesa, desenvolvi projetos e planos e que fui traído por essas pessoas. Mas os projetos nunca foram meus. Os projetos não são nossos, são do Senhor. Às vezes você não consegue, mas você viu que as tuas tristezas e as tuas decepções mudaram o jeito de você caminhar. Você não consegue se entregar ministerialmente mais porque você tem medo de se machucar. Você não consegue mais entregar os teus recursos porque você tem receio de se entristecer com as coisas que você já se entristeceu um dia. Mas que nós possamos hoje, através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus que está aqui, você recebeu um toque do Senhor e o Senhor vai devolver a firmeza na tua caminhada. Porque Elias, quando ele chama a atenção do povo, e que o povo estava buscando Baal, eu não sei se você lembra desses textos, mas a grande expectativa que o povo tinha em Baal era que era um Deus de fertilidade. Eles queriam dinheiro. Israel teve fragilidade todas as vezes que Israel prosperou financeiramente, teve muita prosperidade, e eles não souberam lidar com a prosperidade. E eles começaram a buscar Baal porque tinha um Deus que governava eles. E uma palavra que Elias falou, disse: olha, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando que vocês não vão ser mais firmes? Eu quero que o Senhor devolva firmeza aqui para os homens dessa casa, que você será um sacerdote no lar, um provedor da tua casa. Eu oro para que o Senhor cure em nome de Jesus as tuas feridas. Você saia daqui hoje curado em nome de Jesus. Você vai usar a generosidade como uma arma, assim como você usa a oração e o jejum. Você vai usar a generosidade como uma arma espiritual em nome de Jesus. E você vai denunciar todas as obras malignas que tentaram roubar a tua vida. Roubar a tua casa, roubar o teu futuro, a tua família, os teus projetos. Você parece que não tem mais firmeza no andar. Parece que você não tem mais firmeza e nem clareza para onde está indo, porque você está sempre com medo de se machucar. Está sempre com medo de se machucar. Você às vezes é um trabalhador, você é uma trabalhadora, você é uma pessoa dedicada, mas você ainda tem medo de se machucar de novo. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, eu quero convidar você, se você não sabe o que orar, você comece a orar em novas línguas, porque há uma manhã de cura nesse lugar, nessa manhã. O Espírito Santo vai usar a sua própria boca para você orar e ligar aqui na terra o que tem que ser ligado nos céus. Há um tempo de sincronização da tua casa com os céus. Em nome de Jesus. As sementes que o Senhor já colocou nas tuas mãos, você não vai comer essas sementes, elas vão multiplicar, multiplicar, multiplicar. Ore mais. Ore mais. Enquanto o Espírito Santo ele começa a interceder por você, há uma cura do Senhor na tua vida, cura ministerial acontecendo.
O teu ministério não terá escassez em nome de Jesus. O teu casamento não terá escassez em nome de Jesus. Você ficou esperando pelo pai, você que esperou pela mãe, se decepcionou. Você que esperou pelo sogro, pela sogra, promessas e se decepcionou. Deus está curando hoje. O que você precisa é voltar à origem. Se voltar para Deus, recebe em nome de Jesus a tua verdadeira identidade. Você não é carente por nada. Shekarabarás. Pode beber da água. Pode beber da água, você não vai ter sede, não vai acabar, essa água não acaba. Pode beber da água. Shekarabarás. Shekarabarás. Em nome de Jesus. Quando houve aquela explosão de luz, antes de você se formar no ventre da tua mãe, as palavras de Deus foram injetadas naquela concepção. As promessas de Deus, os dias que o Senhor escreveu, os seus dias que o Senhor escreveu na eternidade antes que você se formasse. Toda tentativa de esconder essa luz, que caia por terra em nome de Jesus. Deixa a luz de Jesus brilhar em você. Shekarabarás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa manhã. Eu oro nessa manhã com autoridade. Eu oro, Senhor, pelas famílias. Eu oro, Senhor, pelos casamentos. Aonde entrou confusão por causa, Senhor, de questões financeiras, aonde entrou, Senhor, confusão em busca, Senhor, de uma falsa prosperidade, ilusões da vida, ilusões religiosas, que saiam agora, que caiam por terra em nome de Jesus. As mentiras que aprisionaram a vida de pessoas. Senhor, em nome de Jesus, utilização de textos bíblicos de forma errada, uma mentalidade escrava, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade, Senhor, de falta de abundância, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a cura do Senhor na tua vida. Eu vejo como se hoje o Senhor estivesse trazendo de volta o brilho de Jesus nas nossas casas, nos nossos trabalhos. O Senhor está trazendo de volta a luz do Senhor na tua vida. Você vai olhar com os olhos de Jesus. Coloca, Senhor, os chamas de fogo nos nossos olhos também. Que nós venhamos olhar pelos teus olhos. Em nome de Jesus. Eu oro pelos filhos, Senhor, que recebam a mentalidade correta, que sejam generosos. Senhor, eu sei, é um desafio para nós pais. Irmãos, o Espírito Santo de Deus hoje está rompendo membranas aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, eu vejo como se o Senhor estivesse rompendo, você acessando um ambiente que estava ao teu lado, mas você nunca conseguiu viver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma explosão de generosidade nessa casa. Uma explosão de generosidade nessa casa. Toca, Senhor, nas famílias. Não vai faltar nem coisa grande, nem coisa pequena nos nossos lares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, essa manhã é uma manhã de arrependimento. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por andarmos tão distantes, por permitirmos que as feridas da vida, Senhor, nos deixassem afastados daquilo que o Senhor colocou em nós.
Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que a partir desses dias que nós estamos falando sobre esse assunto, o Espírito Santo nos conduziu a isso. Irmãos, essa série que nós estamos fazendo aqui pela manhã, ela surgiu numa reunião de pastores. Sabe por quê? Porque nós cremos que haverá uma explosão de generosidade no nosso meio. Se preparem, se preparem. Os testemunhos que nós vamos ouvir é gente querendo disputar a oportunidade de contar o testemunho, mas não do que recebeu, às vezes é do que entregou. O Senhor me libertou, o Senhor está me trazendo um novo entendimento. Os teus negócios, eles vão prosperar tanto, porque você não corre atrás disso mais, mas isso é consequência natural de um coração correto na presença do Senhor. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Em nome de Jesus, nas nossas casas, repreenda palavras de falta, palavras que você habilita escassez, dizendo que você não consegue porque você não tem dinheiro. Essas palavras você vai começar a mudar e você vai começar a semear na tua casa palavras de vida. Irmãos, recebe essa palavra, porque eu sei que ela tem poder. Não é o que você fala humanamente, mas é o poder de concordância que o Senhor te deu. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado também nos céus. Então não ligue miséria, não ligue escassez, ligue generosidade. Ontem, obviamente que mexidos, porque a gente tem que fazer uma mudança, nós estamos com o desafio de ensinar o nosso filho a ser generoso, porque ele é criança, ele quer tudo para ele. Ele disse assim, mas eu vou ficar sem, não vai. E a gente sempre vai lá e faz aquela brincadeira. Se você entrega uma, a gente vai lá e compra um outro presente, mas a gente quer que ele tenha essa experiência dele não receber nada no primeiro momento. Porque a semente, ela precisa morrer primeiro. Porque se a semente nem morreu, já está colhendo, ele não está ensinando nada. E a gente entrou em contato com algumas pessoas que a gente queria entregar algumas coisas, mas a gente quer que o nosso filho, ele vá entregar. A gente já fez isso. Eu levei ele uma vez num lugar muito pobre lá no Rio Grande do Sul, de carro, para a gente visitar umas pessoas que moravam em umas casas que eram feitas de lata de óleo. E eu desci do carro com ele e a gente ficou ali brincando com as crianças, e ele brincou bastante com as crianças, e eu quero que você entenda que parece que Deus, ele vai nos pegar pela mão nesses dias, Beto, e vai trazer de volta o sentimento correto. É como se um pai pegasse a mão do filho e começasse a colocar ele diante de situações que vão exigir de você generosidade. Você vai refletir sobre isso. Você vai ter oportunidades de semear, e você vai notar que essas oportunidades vão aparecer mais a partir de agora. Eu creio nessa palavra. Agora, o que você vai fazer diante dessas oportunidades é algo que está dentro do teu coração. Mas eu creio que hoje o Senhor nos trouxe um arrependimento, e nós vamos voltar, em nome de Jesus, a sermos exatamente a imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê um domingo cheio da presença dEle. Que você vá para a tua casa e você curta a tua família. Que quando você sentar para você almoçar e você orar agradecendo ao Senhor, que você agradeça ao Senhor por tudo que Ele é na tua vida. Eu desejo um domingo cheio dessa presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus.